A paz, meus irmãos, tudo bem? Vamos orar? Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, para que essa palavra que Tu vai trazer ao nosso coração, Senhor, gere em nós algo, Senhor, potente, gere em nós, Senhor, uma mudança significativa, Senhor, para que o Teu reino venha crescer entre os homens. No nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti, para que o Senhor possa estar abençoando aqueles que nos ouvem, Senhor, e que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, ministrar algo edificante para nós, como sempre. Em nome de Jesus, nos abençoe. Amém. Amados, eu quero falar um bocadinho com vocês hoje sobre vida abundante. Eu sou o pastor Nilton e no capítulo 10 do livro de João tem um versículo que nos chama muito a atenção. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre vida abundante. O que é essa vida abundante? É verdade que, desde o princípio, a relação do homem com Deus foi cortada pelo pecado. Adão, lá nos primórdios, pecou contra o Senhor. Eva, desde depois da sua criação, pecou contra o Senhor. E então, aonde havia alegria, aonde havia intimidade, aonde havia relacionamento, aonde havia prosperidade, aonde havia vida, passou a haver morte, passou a haver tristeza, passou a haver choro, passou a haver distanciamento, passou a haver uma pobreza, uma miséria, e a vida deixou de existir. O pecado veio, o pecado entrou e o homem termina então o seu relacionamento com o Criador. Mas a verdade, irmão, é que Deus sempre quis ter relacionamento conosco. Ele nos criou para nós termos vida e vida abundante. Ainda que o pecado tenha vindo, da mesma maneira que por um homem entrou o pecado, por um homem ele foi sarado, por um homem ele foi banido. Jesus Cristo, o plano do Senhor Deus, desde o princípio, ele veio para nos trazer vida e vida abundante. Mas como eu posso ter essa vida abundante? Como que eu posso conquistar essa vida abundante? Primeiro eu quero definir com você o que é vida abundante. Não estou aqui a falar de riqueza, não estou aqui a falar de dinheiro, não estou aqui a falar somente de felicidade, de alegria. Eu estou aqui a falar de abundância. Abundância significa muito, significa algo que transcende o habitual. Uma vida abundante é uma vida plena, talvez financeira, talvez em felicidade, talvez em alegria. A verdade é que Deus nos fez para uma plenitude, para vivermos algo que Ele planejou desde a criação. Ele criou todo mundo para que nós vivêssemos nele. Foi o pecado que deturpou, mas Ele criou tudo para o nosso favor. Não é verdade? E aí, eu começo a entender um pouco sobre vida abundante e eu começo a entender como eu posso chegar lá. A Bíblia também nos explica como chegar lá. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, Jesus nos dá um ensinamento muito forte, muito poderoso. Algo que, sem dúvida, se conseguirmos praticar, certamente teríamos a vida abundante, a vida plena. Romanos 12, 2 fala que não nos conformeis com esse mundo. Não imitem os padrões desse mundo, mas deixem ser transformados pela vossa maneira de pensar. Deixe Deus transformar a sua mente, para que você possa então experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Como eu vou transformar a minha mente? Como eu posso transformar a maneira de pensar?
Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, Paulo afirma que, ainda que nós não soubemos aquilo que Deus pensa, ainda que nós não conheçamos como Deus pensa, nós temos em nós a mente de Cristo. Ela já está em nós. Ela já está em nós, a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo significa que eu devo pensar como Cristo pensa. Os meus pensamentos têm que condizer com os pensamentos de Jesus. A verdade é que o nosso pensamento está diretamente ligado a tudo aquilo que nós vivemos. E ele é 100% responsável pela maneira como nós agimos. O pensamento, ele gera um sentimento. E o sentimento gera a atitude. Imagina um homem violento. Antes de ele praticar a violência, ele pensa. Aquele pensamento de raiva, de ódio, de tristeza, de solidão, de ira, ele invade o coração desse homem. E a partir do momento em que ele invade o coração dele, se torna um sentimento, automaticamente o impulso traz a atitude. Então, para que nós possamos mudar as nossas atitudes, para que nós possamos mudar a nossa maneira de pensar, nós precisamos entender que a nossa mente é o alimento do nosso espírito, é por onde nós nos alimentamos. Tem um ditado que fala que nós somos aquilo que comemos. A verdade é que, espiritualmente falando, nós também somos aquilo que nos alimentamos. Você quer ver? Nesse tempo de pandemia, que você está em casa com a sua família, qual tem sido o seu alimento espiritual? Tem sido a televisão? Tem sido o YouTube? A internet? Do que você tem se alimentado? Percebe o que eu quero dizer? Então, 3 coisas influenciam o nosso pensamento. A primeira é aquilo que ouvimos. A segunda é aquilo que vemos. E a terceira é com quem aqueles que nós nos relacionamos. O que nós temos ouvido? O que tem enchido a nossa mente? Será que temos ouvido palavras positivas? Será que temos falado palavras positivas? Porque nós ouvimos aquilo que falamos. Será que temos visto o mundo que o Criador fez para nós da perspectiva de Jesus Cristo? Imagina que Jesus, quando entra em determinado momento da história, em Jericó, ele enxerga um homem pecador. Esse homem chamado Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos. E Jesus olha para esse homem e ele diz para ele: Zaqueu, desce daí porque hoje eu vou me hospedar na tua casa. Zaqueu na mesma hora desce. Mas o que eu quero trazer para você não é o que Zaqueu fez, é o que a multidão fez. Quando Jesus falou que ia se hospedar na casa do Zaqueu, a multidão toda pensou e arrazoava, e uns diziam para os outros: esse homem, Jesus, vai se hospedar com um pecador. A visão do mundo é a visão do pecador. Mas Jesus olhou para Zaqueu, e quando você termina de ler a história, Jesus diz assim: eis aí mais um filho de Abraão. O Senhor, quando manda escolher um rei, e o profeta vai à casa de Jessé, Samuel olha um por um e Jesus diz não. O Senhor fala, não atentes para a aparência, porque eu não vejo como homem, eu vejo o coração. O homem vê a aparência. Amado, precisamos deixar o Senhor transformar a nossa maneira de pensar. Precisamos deixar que Ele invada o nosso ser. Precisamos nos alimentar dEle. Precisamos ter sede dEle. Precisamos beber a água da vida, para então experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e assim entender e viver a vida abundante. Que Deus te abençoe e que Ele te leve a conhecê-lo de uma maneira onde você possa viver com Ele uma vida plena. Em nome de Jesus.